Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato, seja bem-vindo. Bem pessoal, hoje terça-feira, dia 18 de março de 2025, dia agendado para acontecer aquela conversa telefônica entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, presidente da Rússia. E essa conversa realmente aconteceu, durou cerca de 1h30 e já terminou. O Trump tem se mostrado bastante otimista, dizendo acreditar que o Putin aceitará as condições que lhe serão apresentadas. Mas, como vem acontecendo há anos, os ucranianos e seus patrocinadores ocidentais, eles vêm boicotando todas as iniciativas que visam um acordo de cessar-fogo. Como eu disse, a reunião aconteceu, já terminou, mas nesse momento eu não tenho nenhuma informação concreta do resultado final. Mas a gente sabe que Zelensky e sua turma vem boicotando as possibilidades de um acordo de paz desde lá 2022. Eles vêm dificultando para um acordo de paz. E isso aconteceu agora, recentemente, mais uma vez, na madrugada do dia 11 de março, dia em que os Estados Unidos apresentaram lá na Arábia Saudita essa última proposta de um cessar-fogo temporário que foi aceito pelo Zelensky. Nesse dia aí, as forças do Zelensky realizaram o pior ataque a Moscou, capital da Rússia, pior ataque desde o início dos conflitos, justo na madrugada em que estavam discutindo lá a delegação dos Estados Unidos e da Ucrânia, discutindo esse acordo de cessar-fogo temporário de 30 dias. Uns dizem que esse ataque contra a capital Moscou, que aconteceu no dia 11, foi para demonstrar força, enquanto que outros dizem que pode ser para criar um clima de revolta na liderança russa para minar o esforço de um acordo de paz. Naquela ocasião, Zelensky disse que aquele ataque teria sido para incentivar o Putin a aceitar uma trégua. Pois é, amigos, parece que essa história se repete, claro, em menores proporções. Até o momento parece ser em menores proporções, mas se repete. Novamente, o Zelensky ordena um ataque com uma tentativa de avanço de suas tropas sobre a fronteira russa, justamente na madrugada do dia em que se espera resultados positivos sobre um acordo de cessar-fogo. Para mim, essa atitude aí do Zelensky não faz muito sentido, pois não reflete os seus vários pronunciamentos feitos durante essa semana passada e esse início de semana, onde ele normalmente diz que está em busca da paz, diz que quer a paz, e normalmente nesses discursos ele acusa o Putin de não querer uma trégua. Estaria o Zelensky mais uma vez tentando provocar Putin para que ele não aceite parar os combates? Pois é, pessoal, vou explicar aí. É que nessa madrugada as tropas do Zelensky fizeram um ataque, até então um ataque com certa força, lá em Belgorod. Atravessaram a fronteira da Rússia e invadiram o território russo, lá em Belgorod, justo no dia em que Trump e Putin vão conversar sobre um acordo de paz. Equipamentos e mão de obra das forças ucranianas foram concentrados perto da fronteira russa. E de acordo com alguns dados, isso aí chamou a atenção de unidades de vigilância dos russos que atuam protegendo lá a fronteira na região de Belgorod. Na madrugada de hoje, dia 18 de março de 2025, as tropas ucranianas atacaram e tentaram avançar sobre a região russa, como eu disse, de Belgorod, lá nas proximidades da fronteira desta região, com a região também russa de Kursk. Essas duas regiões aí russas fazem parte com o Oblast, como eles dizem lá, o Oblast de Sumy, que fica dentro da Ucrânia.
logo que o dia amanheceu, algumas mídias começaram a relatar essa tentativa aí dos ucranianos de cruzar a fronteira. E foi utilizar uma grande quantidade de veículos e de mão de obra. E meus amigos, se você gosta desse nosso trabalho e quer ajudar a manter o canal, você pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave fica sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça aí de se inscrever quem não é inscrito, de compartilhar, curtir o nosso trabalho e também de acionar as notificações. Isso tudo aí nos ajuda bastante. Algumas mídias disseram que essa operação ucraniana poderia se tratar de um ataque midiático para chamar a atenção e tentar colocar pressão sobre o Putin durante sua conversa telefônica com o Trump. Mas outros meios disseram que a tentativa de invadir o território russo em Belgorod foi uma ação robusta, que só não deu mais trabalho porque as tropas russas que protegem aquela região de fronteira, isso aí, depois da invasão de Kursk, foi implementado um rigoroso esquema de vigilância de fronteira em toda aquela área. Então, essa operação ucraniana só não deu mais trabalho porque os russos estavam atentos, como estavam em duas outras tentativas anteriores, quando os ucranianos tentaram novamente invadir áreas lá na região russa de Kursk. A operação ucraniana contou, inclusive, com um ataque de drones à cidade de Belgorod, que aconteceu inicialmente. Alguns militares russos viram esse ataque a Belgorod, a cidade de Belgorod, como sendo uma tentativa de distração para manter os oficiais russos concentrados na defesa da cidade. Enquanto isso, as forças ucranianas começaram a remover minas implantadas lá na fronteira e a realizar disparos de artilharia, a lançar drones de ataque contra posições russas na linha de fronteira, nas proximidades dos assentamentos de Demudovka, Grafovka e Prileze. Esses assentamentos ficam dentro da região russa de Belgorod. Isso aí, segundo os dados que a gente coletou, isso aí foi para preparar o terreno para o avanço das unidades ucranianas. Por volta das 5 da manhã, uma força de ataque, hora local, 5 da manhã, hora local lá. Uma força de ataque composta por cerca de 15 veículos, incluindo aí tanques, foi detectada pelas defesas russas. Essa força foi logo recebida com um intenso fogo da artilharia e por drones FPV. Logo de início, 3 veículos foram atingidos e transformados em sucata, e o ataque dessa coluna o avanço dessa coluna de início foi abortado. Mas nesse meio tempo, pelo menos um pelotão de infantaria conseguiu desembarcar e tomar posições em uma área de floresta dentro do território russo. Até o momento em que trabalhávamos nesse vídeo aqui, esses militares ucranianos estavam sendo atacados pelos drones FPV e suas posições estavam sendo alvo de um intenso fogo da artilharia russa. Uma mídia disse acreditar que esse ataque foi uma tentativa de cruzar a fronteira russa e assumir, mesmo que temporariamente, o controle de pequenos assentamentos russos em Belgorod. Assim, nesse momento de um possível acordo de cessar-fogo, Zelensky poderia declarar que suas tropas haviam retomado as operações ofensivas com sucesso e se apossado de mais terras dentro da Federação Russa. Se for bem sucedida essa ação, poderia também desviar as atenções do colapso ucraniano um pouquinho mais acima, na região de Kursk. As últimas informações que chegaram
dizem que combates intensos estão acontecendo dentro do território russo e que alguns pequenos assentamentos podem estar sendo evacuados. Dizem ainda que os ucranianos estão recebendo reforços para aquela área, estão transferindo reforços. Então vejam bem, se isso aí se confirmar, não foi só uma pequena ação midiática, foi uma ação robusta, uma operação robusta por parte dos ucranianos, que nesse momento eles acreditam que precisam mostrar alguma capacidade ofensiva para influenciar nos acordos que estão sendo trabalhados aí. Porque por enquanto o que a gente espera da conversa do Putin e do Trump é um acordo de cessar-fogo temporário, abrindo caminho para novas negociações mais intensas. Pelo menos é o que a gente espera de início. Não sabemos nada, pode ser que já tenha sido fechado um acordo final. Sei lá, vamos aguardar mais detalhes sobre a conversa entre os dois bambambãs lá. Hoje, ainda logo após o almoço, mídias russas estavam informando sobre pesadas baixas do lado ucraniano, sem divulgar números, mas falando sobre pesadas baixas do lado ucraniano. Por enquanto, como sempre acontece no início desse tipo de operação, estão chegando muitas informações, mas muitas informações contraditórias. Mídias russas e mídias ucranianas não se entendem. Cada uma dão a sua versão e puxam a sardinha para a sua brasa. Então, a gente tem que ficar vasculhando, pesquisando qual mídia a gente já conhece, qual mídia é mais confiável para a gente passar as informações para vocês. Então ainda tem detalhes dessa operação em Belgorod que não chegaram até a gente. A operação, até a hora da edição deste vídeo, ela ainda estava se desenrolando, estavam acontecendo combates. E a gente aguarda mais detalhes e passa para vocês assim que surgirem. E a gente lembra que, pelo menos em 2 outras vezes, os ucranianos tentaram ações como essa aí, mas lá em Kursk, e foram rechaçados. Tentaram outras operações ofensivas, atravessando a fronteira lá em Kursk, que foram rechaçados. Aconteceu, se não me engano, pelo menos por 2 vezes. Então, no decorrer do dia e amanhã, a gente terá uma posição de como ficarão as forças ucranianas que conseguiram entrar dentro de Belgorod. E para a gente concluir, como eu disse lá no comecinho do vídeo, parece que a conversa telefônica entre o Trump e o Putin foi concluída. Parece não, foi concluída. Já conversaram, já trocaram suas ideias lá, me parece que cerca de 1h30 de conversa, e já havia um roteiro pré-estabelecido. Então, a gente aguarda uma coletiva de imprensa para saber o que foi decidido. Eu ainda não tenho detalhes do resultado, mas pelo menos 2 mídias informaram que um representante do presidente Vladimir Putin disse, assim que terminou a conversa, ele disse o seguinte, abre aspas aí: sob a liderança do presidente Putin e do presidente Trump, o mundo se tornou um lugar muito mais seguro hoje. Palavras de um representante do Putin. Aguardamos mais informações e deve acontecer uma coletiva. Se não está acontecendo nesse momento, ainda deve acontecer. Não sei se uma coletiva, mas pelo menos uma nota à imprensa deve ser divulgada com os resultados, e aí a gente conta para vocês aqui. Meus amigos, é isso aí. Obrigado pela companhia, pela força, pelo apoio, e com certeza eu aguardo você aqui no nosso próximo vídeo. Obrigado
e até lá!